convence? Quem já se firmou? Opa, tirar a cabeça aí do menino. Quem já se firmou na busca de Abel por novo time? Boa pergunta. Eu diria que o Everton e faltam 10. Eu tô para te dizer, rapaz, que nem É, o Everton tem feito as mesmas atuações que eu não tô dizendo que é culpa dele não, hein? Mas nem ele vive o auge do que ele já viveu, hein? Nossa senhora. De novo, não contra o Sporting Cristal, pelo amor de Deus, os 2 gols ali não, mas alguns golzinhos aí que o Everton já fez defesas mais difíceis, mas fato, né? Se você olhar do 1 ao 11, nem o Everton, só o Everton, e olhe lá, né? O Porque acho que Piquerez, acho que na esquerda é um bom, nome Piquerez, forte. muito também porque o Vanderlan, nossa É, senhora, como tá é jogando mal, difícil. né? E o Evangelista, ele deixou um bom cartão de visitas, né? Vamos combinar? 2 bons Eu jogos. concordo com o Evangelista, só que por um exemplo negativo que a gente teve recente, que ganhou a posição e hoje já não é mais esse cara, é o Emiliano Martinez, né? Que ele foi titular no Palmeiras contra a Inter de Limeira, teve uma sequência de 7 jogos, 8 jogos como titular, e o Abel sacou ele do time por não. Assim, não me agradou. Não sei se o que vocês acharam, mas o Emiliano Martinez é um meio-campista que eu acho que dá muita pouca dinâmica para quem é um meio-campista, né? Ele tenta muito pouco passe, é muito burocrático, toca só bola de lado, então, na minha opinião, acho que prejudica um pouco o andamento do meio-campo do Palmeiras. muito bem. Bom, então vamos nessa. A galera está perguntando. Escalem o Palmeiras ideal de vocês, com todo mundo à disposição. Vocês querem um tempinho, pode pensar, eu vou escalar o meu, certo? Ô É, Márcio, fala, querido. não, só para contextualizar nessa questão do elenco, uma informação que eu apurei antes da live, acho que é importante, legal, a gente falar, porque a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui, é um pouco sobre a situação do Naves, né, que é o zagueiro do Palmeiras que não tem sido utilizado pelo Abel faz tempo. Ele entrou, né, contra o Corinthians no jogo decisivo da Arena, tanto é que todo mundo ficou surpreso, tipo, pô, o Naves entrou, o que está acontecendo? A informação que a gente tem hoje, né, dia 8, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, é que o Naves vai ficar no Palmeiras. Existe uma janela no futebol brasileiro até o dia 11 de abril, onde os clubes que disputaram estaduais por outros clubes podem fazer a transferência, mas hoje a tendência é que o Naves fique no elenco. Ele queria muito sair por ter pedido para o Abel mais minutos, e o que eu ouvi foi que em nenhum momento o Naves pediu para sair, ele pediu para jogar. E hoje, com a situação da zaga do Palmeiras indefinida, e com o Mikael e o Fux também não tomaram conta, eu não acho que o Mikael vem de jogos ruins, mas ele parece um cara muito inseguro nesse começo, então a questão é que o Naves vai acabar ficando nesse elenco e sendo uma sombra para esses zagueiros. Então, um nome que a gente já não contava tanto, né, totalmente fora do radar, pode voltar a aparecer e talvez ser utilizado, né? Mas não sei se vocês concordam, mas as últimas atuações do Palmeiras, apesar de não ter sofrido gols contra o Botafogo, contra o próprio Corinthians, né, no jogo de volta, foram muito inseguras. O Murilo foi muito inseguro contra a Sport e contra o Botafogo. O Mikael, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do Palmeiras contra o Sport, mas muito estabanado. O escanteio que ele concede para o Sport, não existe um jogador profissional aprontar uma daquela. Então, pode ser uma novidade no Palmeiras daqui para frente, viu, Massa? Ô, Massá, só falar um negócio do Naves. O Naves, ele tá conduzindo esse momento da carreira dele da pior forma possível. Ele e o staff dele, tentando assustar o Palmeiras, tentando ameaçar, falando que tem gente atrás, que quer jogar. O cara tá aparecendo num time que ele é candidato a ser campeão em tudo, cara. Tem que ter calma, tem que aparecer e jogar aos poucos e indo. E lógico que tem que buscar seu espaço, mas dessa forma que é conduzida mostra um pouco da inexperiência e talvez também até de quem conduz a carreira dele, de quem tá falando com ele. Eu acho que ele poderia se acalmar um pouquinho, tentar entender que
no Palmeiras pode ser que demore, que o Palmeiras é um time que está investindo alto para ter jogadores um pouco mais prontos e mais rodados, e que ele vai ter chance, invariavelmente vai aparecer chance para ele nesse ano, nem que seja 20 jogos, porque o Palmeiras vai jogar muitos jogos de seguido, não vai parar, vai ter que revezar, vai ter jogo na altitude, vai ter jogo no Nordeste, vai ter jogo no Sul, vai ter jogo para tudo quanto é lugar. Eu acho que o Naves podia ter um pouquinho mais de calma para buscar seu espaço. É só o segundo ano dele como titular, né? No ano passado ele já apareceu. Então dá para ter mais calma, né, Naves? Pode ficar com mais tranquilidade. O segundo ano dele como realidade, né, no Palmeiras, é isso? Depois de subir Na da verdade é base. o terceiro, só que aí um foi entrando, só entrou um pouco, aí no segundo, que era para ser o dele, ele passou para o Vitor Reis passou ele para trás. Aí esse ano que ele achou que ele ia jogar no Paulistão, o Benedetti foi escalado. Então, um pouco dessa calma que o Danilo fala também tem que existir, né? Porque eu nunca ouvi ninguém falar dentro do Palmeiras que o Naves não é um baita zagueiro, um baita defensor. Só que existe essa questão de no momento não estar sendo utilizado, mas eu também entendo o lado do jogador de querer jogar mais. Só que entre você ir para um time que talvez vai brigar para não cair para a Série B e se manter no Palmeiras recebendo chances, jogando esporadicamente, é uma questão. E outra, ele vai mais ser titular complexa. onde? Qual time ele vai ser titular? Onde ele sairia para ser titular, para chegar e ser titular? Qual time grande? Os times que se falaram recentemente, que o André Hernan também falou, foram Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Só que tem a questão que o Palmeiras também não quer doar o Naves para qualquer clube. O Palmeiras ele quer, inicialmente, o que o Palmeiras queria, emprestar o atleta com uma opção de compra de 10 milhões de euros, que é um valor bem considerável para o Naves. Só que o staff do Naves não quis saber desse empréstimo com opção de compra de 10. Queria que fosse 4, porque você emprestando o Naves por 4 ou 5 milhões de euros, quem recebe o atleta fica muito mais predisposto a comprá-lo. Agora, se você coloca 10 milhões, você está dificultando a permanência. Mas, nesse momento, tudo indica que ele vai ficar. E, bom, Massa, você conseguiu pensar aí, enquanto a gente falava no seu time ideal do Palmeiras? Não, meu time está pronto faz tempo, cara. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Mikael e Piquerez. Aí você tem 3 no meio-campo: Aníbal, Evangelista à esquerda, Maurício à direita, Estevão como meia central e 2 atacantes, Paulinho e Vitor Roque. Ô Abel, não inventa de colocar o Paulinho de ponta esquerda. Por favor, você pode me ouvir? Uma vez nessa vida, quando eu faço pergunta para você, você fica fica bravo, né? Aí eu vou lá, e daí? Pô, tá, né? O que separa aí a teimosia da convicção? Sou eu que treino, eu que sei, eu que aconteço, eu que faço. Então, pô, já que você que treina, que você que sabe que você acontece, o Paulinho joga muito bem como segundo atacante, certo? Então, é isso aí. Esse é meu time, certo? Tá bom assim ou tá ruim o time? Eu gostei, ô Massa. Vou te confessar que eu gostei sim, e eu concordo com você em relação ao segundo atacante para o Paulinho. Não dá para todo jogador que tiver um pouquinho mais de velocidade, ou que seja para não ser o camisa 9, ter que jogar de ponta e fazer as funções de ponta, voltando para ajudar a lateral o tempo inteiro. Claro que todo mundo tem que marcar, mas não necessariamente você precisa ter pontinhas, como o Abel gosta de fazer muitas vezes. Acho que esse é um esquema interessante, quando você tem opções, mas não dá para ser apenas isso. Eu gostei do seu time, eu tenho só uma questão do quanto que teria o Palmeiras de tempo para adaptar e para pôr o Estevão como um 10, considerando que ele vai ficar mais 15 jogos no Palmeiras, mais os 3 do Mundial ali, né? Então, os 3 garantidos, né? Não sei quanto que vai jogar. Então ele teria poucos jogos, mas é uma opção. E quando o Estevão sair, você tem o Felipe Anderson ou o Veiga, né? Porque no seu time titular nenhum deles estava. Ou Então até o Rios, né? é uma Pode entrar o opção. Rios e adianta o Maurício, entendeu? Você pode tem opções, tem opções. O Celso está bravo, faz 1 ano e meio que o time do Palmeiras acabou. Até quando esticaremos esta corda? Bom, nós não vamos esticar corda nenhuma. O lance é lá na direção, né? E com o Abel. Ele está destruindo todos os jogadores que lá chegam
O ciclo acabou, Abel, diz o Celso Francisco Ferro, que manda um superchat para nós, como diria o meu amigo G. Guarino, certo? Beleza? Dani Malacrida está aqui também, o staff do Naves me parece preocupado apenas com a comissão e não com o futuro do atleta, é uma pena. Bom, é isso, a gente vai continuar observando essa questão do Naves. O esquema melhor para vocês qual é, hein? Tático. O que você faria? Latifi. Começa? Beleza. Eu gosto do 4-2-3-1, viu, Massa? Eu gosto dos dois de dois atacantes pelo lado e um mais centralizado. Mas o meu Palmeiras seria o Everton, Giai na lateral direita. Vou receber críticas, mas acho que o Palmeiras tem que abraçar. Não pode perder esse jogador, abandonar ele. Pagou 40 milhões, tem que bancar e botar para jogar. Porque o Marcos Rocha e o Mike já estão em final de carreira, não estão conseguindo mais ficar saudáveis. O Mike, principalmente, né, no ano passado, ele já sofreu muito com lesão. Então, que o Giai ganhe uma sequência e tudo bem, se cometer 2, 3 falhas bizarras e ficar insustentável, tira do time, mas você pagou caro pelo atleta, tem que apostar. Gomes, não gosto do Mikael, mas hoje ele tá indo bem, Mikael e Piquerez. Gostei do Aníbal contra o Sport. Não acho que ele desaprendeu a jogar bola, ele foi importante no ano passado, então também daria uma sequência para o Aníbal. Lucas Evangelista, isso com todos em condições ideais, né? Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Paulinho, Estevão e Vitor Roque. Esse seria o meu time do Palmeiras, com todos saudáveis no momento. Perfeito. E aí, Lavieri? Eu estava digitando aqui para não perder a conta aqui. Eu estava olhando e eu acho que o 4-4-2, mais ou menos, que você fez, com a variação do Estevão, que vai ter que sair no meio do ano, né? Mas o Everton, Rocha, Gomes... Diga, pode falar. Que esse meu esquema tem uma terceira variação, que é o Rocha de terceiro zagueiro. Então você libera o Piquerez, né? O Maurício encosta mais pela direita, o Estevão pode cair por ali, né? Ninguém fica preso no mesmo lugar, assim, né? Igual eu quando vou à praia, eu fico preso exatamente no mesmo lugar, ou eu estou sentado ou eu estou no mar, né? Fazendo a dança da lontra. Um dia eu vou fazer aqui para vocês, tá? Se o Palmeiras ganhar um campeonato grande, eu vou fazer a dança da lontra para vocês. Vou bem nessa. Repeat, please, por favor, Danilo Lavieri. Vamos lá, eu estava pensando aqui, digitei aqui, estou pensando, ó, por exemplo, o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez. Ainda acho que Gomes e Murilo podem render. Para mim, Fux e Mikael são boas opções do banco. E aí, Martínez, para mim, eu não concordo com a questão da falta de... Eu acho que ele, obviamente, não tem a mesma velocidade de um Evangelista, de um Rios, mas eu acho que ele é um bom jogador e que, se precisar passar um pouquinho para o lado também, não tem problema também. Não vejo problema de que todos os jogadores têm que só olhar para frente. Às vezes faz parte do jogo você rodar um pouco a bola. Martínez, Evangelista, Maurício e Estevão. E aí o Maurício fica numa condicional de vez em quando, dependendo do estilo de jogo, você coloca o Rios, porque o Rios faria essa função de 8, que o Maurício está sendo escalado aí, Roque, Paulinho. E aí no banco, Veiga, Felipe Anderson, tem algumas opções, e a gente tem que pensar também que o Palmeiras vai rodar muito time, né, durante essa temporada toda. Então tem essas opções. Agora, a gente está num momento da temporada que todo mundo que está fora parece melhor do que quem está dentro. Então a esperança é o Paulinho resolver o time. Não sabemos. A esperança é o Maurício, quando voltar, melhorar. Também não sabemos. A esperança é que o Felipe Anderson ia voltar melhor que o Veiga. Deu alguns bons sinais. Contra o Sport já nem tanto. Aí o Vitor Roque ia acabar com o problema de não ter um camisa 9. Ainda cedíssimo para falar que não deu certo, pelo amor de Deus, mas não chegou arrebentando. O Flaco Lopes, parece que o time ainda está mais acostumado a jogar com um 9 como o Flaco Lopes. Então você vê que o Flaco, ele se adapta mais à dinâmica do Palmeiras hoje em dia do que se adapta o Roque. E aí faz parte do Abel, do trabalho do Abel, criar tendências, criar dinâmicas para que o
Vitor Roque consiga jogar melhor também. E aí a mesma coisa do Marcos Rocha. Marcos Rocha, para mim, sempre foi um grande lateral. Saiu, aí, nossa, ainda bem, agora vem o Mike. Aí o Mike se machuca. Aí vem o Giai, nossa, que saudades do Marcos Rocha. Aí o Mikael, 2 jogos bem, gostei, foi bem. Olha, o Palmeiras contratou o Rudiger da Barra Funda. Agora já não presta mais, é o homem de lata, não sabe mais andar. O Bruno Fux contra o São Bernardo entrou, deu um lançamento e falou, nossa senhora, achamos o novo Beckenbauer, arma o time todo, agora já não serve mais também. Acho que a gente pode ter um pouco, não sei se eu sou muito calmo, Massini, mas, pô, precisa tanto de um lado ou do outro, não tem mais esse meio do caminho aí, o mar abriu, a gente não consegue mais? É,